Olá amigos, vamos continuar nossa aula de NX Filter, né, aqui no nosso curso completo de PFSense. A aula anterior nós vimos criando usuários e grupos, vimos até também a criação de algumas políticas, né. E nós vamos ver mais, claro, porque a gente vai fazer bastante testes. Mas vamos ver justamente agora a atualização, né, do Shallalist no PFSense, no NX Filter, né, e criando as categorias customizadas, vendo a lista branca. Eu acho que no próximo vídeo que a gente vai ver a parte de criando as políticas e aplicando, tá? Que a gente vai fazer testes com várias políticas e com vários usuários. Bom, voltando aqui para o nosso cenário. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso cenário. Deixa eu voltar aqui para o NX Filter. Bom, eu tenho aqui, nós vamos ver agora aqui nós vamos ver agora justamente aquela configuração do primeira atualização, né, do Shallalist, tá? Bom, se a gente vier aqui em NX Classifier, né, a gente vai ver o seguinte. Deixa eu ver, não é nem aqui, é em categorias, exatamente. Se você vier aqui em categorias, em System, você vai ver que ele está usando o Shallalist, tá? O Shallalist, ele é uma autoclassificação de categorias, ele tem um banco de dados gigantesco, tá, de categorias de sites. Só que ele tem uma duração aí, no caso, né, um período de acesso de 30 dias, tá? Por quê? Porque esse Shallalist é comercial. Então você pode, por exemplo, comprar, né, fazer a assinatura do Shallalist e aí usar essa assinatura para ficar atualizando a lista de categorias de sites do seu NX Filter, tá? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem sim como fazer a assinatura do Shallalist, certo? Para você deixar o seu PFSense aí, seu NX Filter sendo atualizado, né, por essa lista, e ele vai atualizar as categorias dos sites que temos aqui, ó, são várias as categorias, né? Só que aí normalmente a gente usa inclusive essa daqui, ó, encerra no dia 24/5, ou seja, dia 24 desse mês, tá? Atendendo a no máximo 100.000 usuários, muita coisa, né? 100.000 usuários. Então a gente vai usar esse carinha aqui, ó, o Shallalist, tá? Que é uma versão não comercial, e você é o mesmo, o Shallalist na verdade, né? O Shallalist, que é a versão não comercial, que é o mesmo que você usa, por exemplo, no SquidGuard do PFSense, ok? Primeiro você tem que fazer o seguinte, tem que atualizar essa lista. Para ele poder usar, tem que atualizar essa lista, tá? Então, para atualizar essa lista, nós temos que fazer o seguinte. Vamos entrar aqui via put no PFSense. Eu acho que eu alterei a porta. Entrar aqui com a senha do admin. Ah tá, admin. Bom, estou acessando o PFSense via put, né? Via console. Vou pressionar a opção 8, né? Shell. E vou entrar lá na pasta do NX Filter, tá? Que seria cd-opt, né? cd-nx filter, cd-bin. Aí eu tenho esse carinha aqui, ó. Esse comando aqui, ó. Update sh.sh, tá? Ou é update shsh ou é update blsh. Eu acho que é o. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É o BL mesmo, update. Eu vou executá-la aqui, ó. Update blsh. Ah, não posso esquecer. O NX Filter ele tem que estar parado, tá? Ele vai atualizar a lista lá do Shallalist, tá? As categorias. Tá? Esse comando aqui, o update blsh. Só que para isso
eu tenho que parar o NX Filter. Só que tem aquele detalhe. Parando o NX Filter, ele vai inicializar automaticamente, porque eu coloquei um script para isso, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Opa. 9268 1.9268 1.254. Estranho. Será que eu botei alguma porta específica? Exato, tinha alterado a porta do pfSense, então. Aí eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Vou ter que vir aqui no Chrome. Vou ter que remover esse cara aqui. Esse root NX Filter, tá? Posso desabilitá-lo? Posso não. Deixa eu ver aqui. Vou só fazer vou só mudar aqui o caminho. Na verdade não vou nem desabilitá-lo, vou só mudar aqui o caminho do script. Que aí ele não vai encontrar esse script, né, e não vai conseguir startar o serviço automaticamente. Aí eu venho aqui agora e faço isso aqui, ó. Shutdown para parar para parar o serviço do NX Filter. Depois do serviço parado, aí sim eu posso executar o update bl.sh. E aí esperar ele fazer a atualização da lista e ele vai alimentar todas as categorias. Eu não vou conseguir entrar aqui mais porque o serviço está parado, eu não vou conseguir executar nos menus, executar aqui, né, clicar nos menus e entrar nas telas, tá? Mas aí ele vai simplesmente atualizar o Shalar List. E vou, depois de atualizar, vou marcar aqui. Aí ele vai baixar todas as categorias de sites do Shalar List, lista de, aliás, categoria de site pornográfico, mídias sociais, notícias, armas, drogas, etc. Enfim, todas aquelas categorias que nós temos aqui, né? Tá? E vai atualizar e aí vai estar lá toda alimentadazinha, bonitinha, esperando que a gente use nas nossas políticas, tá? Repito, é a mesma lista, tá? O Shalar List é a mesma lista que a gente usa no SquidGuard para bloquear ali os sites, tá? Por categorias. Lembrando que o NX Filter ele é lembrando que o NX Filter ele é um filtro de conteúdo baseado em DNS, tá? Então ele não se importa com porta, ele se importa só com domínio. Se você disser lá no domínio, se você disser lá que uma certa categoria está bloqueada, então ele vai procurar, quando ele vai acessar, liberar ou bloquear um site, ele considera o domínio, o FQDN, tá? Alguma coisa .com.br, .com.net, seja o que for. Então ele é um filtro de conteúdo de domínio, tá? De DNS, na verdade, é um filtro de conteúdo baseado em DNS. Então ele não vai olhar o conteúdo da página, ele vai só pegar o cabeçalho do DNS e se o endereço for aquele, independente da porta, se for um endereço que deve ser bloqueado, então ele vai ser bloqueado, tá? Essa atualização dessa lista aqui, ela demora um pouquinho, tá? Inclusive para começar, vou dar uma pausa aqui no vídeo e quando ele começar a carregar aqui a lista de sites, a lista de categorias que vão estar sendo atualizadas, eu destravo aqui o vídeo para vocês acompanharem. Bem pessoal, a gente está vendo aqui que a atualização não deu certo, né? Deu invalid directory e obter NX blacklist. Mas isso aconteceu justamente porque eu mesmo fiz a confusão. Realmente esse update BL é para atualização de blacklist, que não é o caso agora que eu não estou usando nenhuma blacklist, tá? A atualização das listas mesmo do Shalar List é o outro comando, tá? Então eu acabei fazendo confusão, peço perdão, mas aí não vai passar em branco não.
O comando correto é isso aqui, ó, para atualizar o salas list, tá? Esse carinha aqui, ó, update.sh.sh, tá? Esse aqui é para atualização de blacklist, tá? Que não é o caso agora, a gente não está usando nenhuma configuração de blacklist. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou executar de novo, só que o comando correto, né? Update sh, né? sh.sh, tá? Esse cara sim vai atualizar a nossa lista de categorias de sites através do salas list, tá? E aí, mesmo esquema, ele vai demorar um pouco a carregar. Assim que ele começar a carregar aqui, eu desbloqueio, aliás, destravo aqui tiro o vídeo de pausa, na verdade, tá? Para que vocês possam ver ele carregando a lista de categorias, ok? Até daqui a pouco. Ele já deu a mensagem aqui que vai demorar alguns minutos, né? Ó, carregando a lista através de shalalist.de, download, shalalist.tar.gz, né? Como eu disse antes, ele demora um pouquinho, mas agora ele começou a carregar a lista aí de domínios, tá? Ó, carregando domínios para aí a categoria alcohol, né? Carregando domínios para a categoria hospitais, recreação, finanças e assim vai. 2.000 inseridos, 4.000, 16.000, 14, 18, 1,51%, 0,66, assim vai. Ou seja, tem muita coisa aí para subir, tá? Então assim que ele terminar, eu volto aqui com o vídeo, tiro o vídeo de pausa novamente. Eu vou pausar aqui que é para não ficar um negócio muito longo, tá? Não ficar um vídeo extenso e vocês acabarem ficando entediados. Um abraço, daqui a pouco eu tô voltando aqui. Bem, lista atualizada, terminou aqui, ó, 100%, tá? Olha aí, ok. E vamos agora fazer o seguinte, né? Vamos voltar lá para o nosso PFSense, para o nosso NX Filter. Só que aí primeiro eu tenho que fazer o que? Tenho que corrigir isso aqui, né? Voltar aqui o H no finalzinho do script para o serviço ser inicializado, tá? Vou salvar aqui. Pronto, esperar o serviço ser inicializado automaticamente. Eu posso fazer isso por aqui mesmo, né? Com o comando startup, mas eu acho até que ele já começou, quer ver? Startup sh, ele já está no meio do caminho, já tá inicializando agora. Já está no meio do caminho não, né? Na verdade ele começou a inicializar agora. O script ainda ia ser executado. Eu salvei agora o script lá no Chrome, né? Salvei desse exato momento, mas eu acabei sendo mais rápido do que ele, tá? Acabei inicializando o serviço aqui por conta própria, sendo mais rápido. Bom, deixa ele terminar de carregar que eu vou voltar lá e aí vamos selecionar lá o Salas List, tá? Aliás, perdão, o Salas List. Vamos ver aqui se ele já voltou. Admin, e a senha padrão. Ok. Já tem até aqui no meu dashboard, né, alguns domínios que foram requisitados aqui, ó, naqueles testes que nós fizemos na aula passada, né? Terra, Wall, tá? Facebook, Pixel.quantoserve.com e aqui os domínios que foram bloqueados, ó. Facebook, Twitter, né? Então ele já está alimentando aqui os relatórios do meu dashboard, tá? Aqui os sites, né, como eu expliquei antes,
os domínios, o tipo do registro, né, do registro do domínio, no caso que é o tipo AAA, que aqui nesse caso aqui é IPv6, tá? Que é o host, né, o registro host DNS do Facebook, do connectfacebook.net. É um AA e aqui é um A, né, registro A do tipo IPv4, tá? O usuário que tentou acessar, o IP da máquina do usuário, aqui grupo, ele pertence, né, grupo de usuários, usando a política tecnologia, né, a policy tecnologia que eu criei, categoria social network e aí foi bloqueados por categoria, tá? Bacana esse relatóriozinho aqui porque você pode até depois exportá-lo, né? Depois você pode pegar esse relatório aqui através de report, tá? E aí fazer a impressão e mostrar pro seu diretor aí, né, pro seu chefe direto, mostrando o NX Suite em ação, barrando os sites lá, né, que os usuários estão tentando acessar, tá? E que não podem. Bom, voltando aqui, ele já atualizou. Aí já atualizou, já inicializou o serviço, né? Já atualizei lá o Charlotte List e inicializei o serviço, perdão. E aí eu vou aqui em categorias e System e eu vou botar justamente ele agora, ó, o Charlotte List, Submit. Restart é necessário para aplicar as alterações, então eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que pará-lo aqui de novo, tá? Ctrl C, né, para me sair aqui. E aí eu vou fazer o que? Eu vou executar o comando stop, shutdown, né? Aí ele vai parar o serviço e depois de parar o serviço ele vai inicializar automaticamente, né? Aí é quando o script lá do Chrome, esse carinha aqui, ó, ele vai subir automaticamente o serviço do NX Filter, tá? Eu não vou nem fazer na mão não, deixa ele fazer automaticamente. Deixa eu ver se ele já parou aqui. Dashboard. Ele já parou, ó. Não estou conseguindo acessar. Vamos esperar ele voltar sozinho. Ó, stop in server. Já parou, né? Então aí vamos só esperar ele voltar sozinho aqui para botar o nosso script aqui do Chrome em ação, tá? Algumas atividades, né, algumas configurações requerem justamente essa questão de restart do serviço, tá? Então vão ter algumas coisas que vocês vão ter que parar o serviço e startar novamente. Uma delas é justamente a troca da categoria de sites, tá? Do sistema de categoria de sites. Se vai ser Charlotte List, se vai ser Comodia, ou se vai ser Charlotte List. Vocês vão usar de forma free, né, open source aqui, vocês vão usar esse carinha aqui, tá? É o que a gente usa bastante, né? Quando a gente não quer fazer a assinatura de qualquer serviço, né, comercial de filtro de categoria de sites. Deixa eu ver aqui se ele já voltou. Admin. Não voltou ainda. Deixa eu dar aqui. Opa, voltou. Nosso amigo aqui já entrou em ação, né? O Chrome, né? O script lá no Chrome entrou em ação, então ele já voltou. Vamos aqui em admin. Admin e a senha. Bom, ele já está usando aqui o Charlotte List, né? Então vamos ver aquele usuário. Deixa eu sair aqui da internet. Tentar novamente o acesso. Vamos logar, né, que eu pedi para fazer a autenticação. Eu marquei a opção de autenticação no NX Filter. Ok. Bom, na verdade Cisco não é para estar bloqueado.
falou alguma coisa aqui sobre cache do browser. Acessou. Limpei, forçando aqui o cache bem meio que na marra, né? Deixa eu ver aqui, produtos e serviços. Acessando normalmente, suporte. Pronto, agora vamos ver para o site que realmente deve ser bloqueado. Twitter.com. Tá deixando passar. Aí vamos ver aqui, de repente, se houve alguma modificação, né? Aqui na nossa política de tecnologia. Houve. Ó, na verdade, ó, ele fez aqui algumas alterações, ó. É bom até vocês ficarem espertos quanto a isso, tá, pessoal? É bom quando vocês forem fazer os bloqueios das categorias de sites, façam, se vocês forem usar o Xalala-List, atualizem antes, deixem ele pronto, para depois vocês vierem aqui criarem suas categorias, aliás, criarem suas políticas baseadas nessa lista de sites, tá? Então assim, vocês primeiro atualizam o Xalala-List, depois que ele estiver pronto, tudo bonitinho, atualizado, aí vocês criam suas políticas, seus grupos, seus usuários e associam, né, os grupos com as políticas para poder funcionar normalmente, tá? Porque eu usei antes o Jarras List, atualizei para o Xalala-List, ó, ele desmarcou aqui aqueles que eu tinha marcado para bloquear, né, as categorias, e marcou outros que não tem nada a ver, Music, Recreation e Martial Arts, né, artes marciais, quando na verdade eu quero isso aqui, ó, Social Network, onde você está, deixa eu ver aqui, Social Net, né, que lá inclusive no SquidGuard aparece também como Social Net, né, Social Net e Porn, tá, pornográfico, pronto. Aí vamos ver agora aqui a coisa, ver se funciona. Tá em cache, deixa eu ver aqui, entrar, Facebook, deixa eu limpar aqui o cache que é bom, histórico de navegação recente, sair aqui, entrar novamente, olha, Twitter, agora sim, bloqueado, ó. Socialnet, Facebook, também bloqueado, ó, Socialnet, ok? Agora sim ele está usando o Xalala-List. Bom, aí eu quero fazer aqui o seguinte, eu disse que iria mostrar também o que, disse que iria falar sobre bloqueios, já fizemos a atualização, né? Vamos criar categorias customizadas, lista branca, que é o whitelist, e aplicando as políticas. Então, isso aqui seria o seguinte, eu posso fazer também bloqueios administrativos, tá? Eu posso fazer os bloqueios administrativos, que seria da seguinte forma. Por exemplo, terra.com.br é acessado normalmente, tá? Mas se eu vier aqui em um whitelist domain, eu posso, por exemplo, colocar aqui asterisco .terra.com.br, já está, e dizer que ele é bloqueado administrativamente, tá? Então esse site é bloqueado administrativamente. Então você vem aqui, ó,
terra.com.br tem que ser bloqueado, tá? Bacana quando essas coisas acontecem. Bom, ele não bloqueou. Uma das desvantagens, assim, que eu acho, né? Eu acho como desvantagem do NX Filter é a questão de ficar, não sei se vai ser isso aqui agora, mas é a questão de ficar limpando o cache da máquina, limpando o cache do browser, tá? Porque fica dando esses falsos positivos. Por exemplo, terra.com.br era para ser bloqueado, então não está. Aí deixa eu olhar aqui, ó, admin block global terra.com.br. Deixa eu fazer o seguinte, ao invés de ser global, eu vou associar diretamente a aplicar a política tecnologia, que é a política que o meu usuário está usando, certo? Então vamos ver se agora que o meu usuário está usando ele está num grupo que usa política tecnologia, né? Continua acessando. Bem, agora sim está bloqueado o site do terra.com.br, tá? Onde é que estava o meu erro? Vou mostrar aqui para vocês, vocês perceberam aí, claro que eu fiz uma pausa no vídeo para tentar identificar aqui o que estava errado. Antes eu falei o seguinte, uma da pequena desvantagem que eu acho no NX Filter é essa questão de limpar cache, tá? Na documentação do NX Filter fala que quando você faz o bloqueio de um site através do bloqueio administrativo ou através de categorias, se o acesso ainda continuar acontecendo, mesmo que ele carregue partes do site, então você deve fazer um ipconfig fluxo DNS, tá? E limpar os dados também do navegador, tá? Limpar o cache do navegador. Infelizmente, isso no fluxo DNS, ipconfig fluxo DNS e o Windows, né? No Linux você deve usar o comando DNS-cd, né? Fazer o restart do DNS-cd. Isso porque, infelizmente, tem essa questão do cache das páginas e que ele vai atualizando o próprio browser, vai atualizando esse cache sozinho. Então, pode acontecer de você bloquear ele, bloquear automaticamente, já na atualização de cache lá, ou pode demorar um pouquinho, tá? Ele vai atualizar, ele vai bloquear, pode demorar um pouquinho. O camarada ainda conseguir acessar o site, mas tem alguns links que ele vai acessar dentro do site que não vão ser carregados, porque aí a máquina vai tentar carregar um novo conteúdo do site, e aí como ele não vai ter acesso, então vai acabar não carregando parte do site, ok? Então vejam só, eu vou testar aqui novamente, eu acesso ao site do terra.com.br, e aí agora vocês vão ver que ele está bloqueado, certo? Ó, bloque admin, que é o bloqueio administrativo, que foi justamente isso aqui que eu fiz, ó. Admin block, né? Aí vocês viram que antes, mesmo assim ele estava funcionando, né? Ele estava deixando acessar o site sem ser, na verdade não era nem problema de cache, estava conseguindo acessar normalmente, mesmo que eu limpasse o cache, limpando o cache de Linux, limpando o cache do Linux, tá? E do browser e tal, mesmo assim continuou. Mas o problema era isso aqui, ó. Ele ficou até gravado. Ó, tava usando terra.ocm.br, então tava errado isso aqui, ó.
O certo é, né, bem errado. Então o certo é asterisco.terra.com.br. Então quando eu botei asterisco.terra.com.br, marquei admin block, que é o bloqueio administrativo, global mesmo, tá? Eu posso colocar, associar esse bloqueio direto àquela minha categoria lá, tá? Tecnologia, por exemplo. Mas eu deixei global mesmo, certo? Um bloqueio global que é para todo mundo, né? Ou seja, para todos os usuários da empresa. Quando eu faço para uma categoria específica, que eu marco lá, para aquela categoria, então vai afetar somente os usuários que estão naquela categoria, né? Perdão, desculpa pessoal, categoria não, naquela política, tá? Que eu tenho uma política aqui chamada tecnologia, e dentro dessa tecnologia eu estou associando a essa política tecnologia, estou associando esse grupo aqui, tá? TI, ó, associado à política tecnologia. Lembrando que eu também posso fazer associação por usuário, tá? Ó, o usuário está em default aqui, ó, certo? O usuário está usando default. Posso também fazer a associação aqui direto no usuário, tá? Diferente do Windows Server, por exemplo, quando você aplica uma política de bloqueio, né? Aliás, as políticas de acesso aos arquivos, quando você faz essas políticas por usuário, tá? Ele sobrepõe as políticas por grupos, né? As políticas de permissão de acesso a arquivos, por exemplo, dos grupos. No caso do NX aqui é bem diferente. O do grupo, ele sobrepõe do usuário. Então, se você tem, por exemplo, no usuário, aqui, ó, como vocês estão vendo, usando a política default, não vai valer a default, vai valer a política que foi vai valer a política tecnologia, que no caso foi atribuída ao grupo no qual o usuário Ivanildo pertence, tá? Ivanildo pertence ao grupo TI, então a política é tecnologia, então ela sobrepõe a política default, tá? Que até então ela está sendo atribuída ao usuário Ivanildo, ok? Então isso é até interessante, né? É até legal, porque você, por exemplo, quando você criar o seu grupo e colocar os usuários dentro daquele grupo, a política que você aplicar lá, ela vai valer independente do que o usuário, né, independente da política que está atribuída direto ao usuário, para que você não tenha que sair de repente e ir alterando em cada usuário. Você tem, por exemplo, 30 usuários em um grupo só, aí tem que sair nos 30 alterando para ficar com a política igual à política do grupo, para funcionar, né? Então não precisa, ok? Então aqui na nossa whitelist, né, na categoria aqui, ó, na nossa whitelist eu tenho aqui, eu botei asterisco.terra.com.br, domínio bloqueio administrativo e aplicando a política tecnologia, ou seja, esse domínio, esse bloqueio desse domínio aí do terra.com.br vai ser somente para aquela política tecnologia. Se eu colocasse global, e aí seria, no caso aqui, default, né, aí seria para todo mundo, certo? Para todos os usuários da empresa, para todos os usuários que fazem parte, no caso, da política default, que aí poderia ser global mesmo, né? Seja todos os usuários da rede, tá? Vocês vão ver aqui que está bloqueado, beleza? Pronto, então eu posso aqui criar categorias personalizadas, posso criar mais usuários, por exemplo, tá? Eu posso criar novos usuários aqui, ó, por exemplo, João e Pedro. E aí eu posso, por exemplo, dar senhas, né, para esses caras, né? Eu tenho aqui João. João também vai pertencer aí à tecnologia, certo? Aí eu vou lá em Pedro, por exemplo, usuário Pedro. Vou colocá-lo, por exemplo, dentro de uma política diferente, que aí eu posso criar aqui uma política nova. E aí eu vou criar uma política chamada, por exemplo, RH para Pedro, certo? Submit, eu posso colocar aqui, ó, template, select template, né, policy, ou seja, posso usar uma política já existente como modelo. A política de tecnologia já tem tudo definido, o que é que pode acessar, o que é que não pode acessar, quais são os sites que vão ser bloqueados e os sites que vão ser liberados. Então eu vou usar esse cara aqui como exemplo para me criar uma nova política chamada RH, porque vai ser vai ser do mesmo jeito, vai mudar só o nome, tá? Então eu poderia aqui colocar tecnologia, tá, como sendo uma política de modelo para RH. Tanto é que se eu vier aqui, por exemplo, em tecnologia, vocês vão ver que está com as mesmas configurações, as mesmas informações e os mesmos grupos, né, mesmas categorias bloqueadas. Ó. Vou desmarcar aqui, vou
marcar todas. Aí eu vou desmarcar algumas aqui específicas, tá? Por exemplo, eu vou deixar passar educação, vou deixar passar finanças, vou deixar passar jornalismo, onde é que tem aqui news, né? No caso a parte de seria os sites como Terra, como UOL, update, job search, procura de empregos aqui, downloads, vou deixar passar, finanças aqui também vou deixar passar, automobilismo e news, pronto. Todos esses sites vão poder ser acessados pelo usuário Pedro, certo? Que até então faz parte. Vou dar aqui um submit, né? Clicar em submit para atualizar. Esse usuário aqui, ó, Pedro, certo? Ele não tem grupo, ele não faz parte de nenhum grupo. Não. Aliás, tem um grupo RH, né? Deixa eu ver aqui. Policy Roles, não, a Policy RH, tá? Só ver aqui os grupos, então só tem o grupo TI, não criei um grupo RH, eu posso atribuir a política diretamente no usuário, tá? Diretamente no usuário, só vim aqui, ó, colocar RH, certo? Política diretamente do usuário, e aí eu posso vir aqui, por exemplo, no usuário João, e dizer que João é o novo estagiário da TI, então ele vai fazer parte, já está até usando aqui, na verdade, tecnologia como política, mas eu posso deixar como default aqui, e aí é só jogar ele dentro do grupo, tá? Só vir aqui em grupo e jogar João aqui nesse mesmo grupo aqui de tecnologia, né? Ou botar João lá dentro, ali, ó. Ele faz parte da TI, então ele vai usar, né? Tem que clicar no botão Move Users aqui para confirmar, tá, pessoal? Clicou aqui, aí João faz parte de TI, que vai fazer parte também da política tecnologia, né? Ou seja, ele vai herdar a política tecnologia através do seu grupo. E no caso de João, vai herdar a política RH. Ele não faz parte de nenhum grupo, mas é porque eu associei direto a política direto a João. Ó. Perdão, direto a Pedro, né? Certo? Direto a Pedro, que é do departamento de RH, ele não tem nenhum grupo associado. Diferente de Ivanildo e João, que estão usando as políticas default, definindo no usuário, só que ela não está valendo. A que está valendo é a política do grupo que está em TI, certo? Que está associada a TI. Então, eu vou fazer um teste aqui. Antes de fazer o teste, eu tenho, por exemplo, posso criar em whitelist, eu posso colocar domínios também que serão liberados, tá? Eu tenho um domínio, por exemplo, que está bloqueado. Então eu posso, por exemplo, se eu, vamos dizer que Cisco seja bloqueado, eu posso botar aqui cisco.com, e aí ele já entra na lista branca, tá? Aplicado de forma global, ok? Se você não quer que seja global, seja somente para aquela política específica, tá? Então você bota aqui, a política de tecnologia, por exemplo. Somente o pessoal da política de tecnologia vai acessar cisco.com, que até então estava sendo bloqueado. E eu posso também criar as minhas categorias customizadas, tá? Por exemplo, eu posso criar uma categoria chamada sites liberados. E aí dentro dessa categoria, colocando os domínios, tá? Por exemplo, asterisco.pfsense.org, só como exemplo aqui, tá? Aí eu vou separando aqui, ó, asterisco.microsoft.com, adicionei microsoft.com e pfsense.org, estão liberados na categoria, inclusive essas categorias, na categoria que eu criei agora, sites liberados, inclusive você vê aqui na política, ó, policy, em tecnologia, por exemplo, vou botar aqui RH que tem tudo liberado menos, eu não salvei naquela hora, né? Então deixa eu marcar aqui tudo e vou liberar só. Sites liberados vou deixar aqui ok, finanças ok, news ok e trabalhos e downloads, certo? Sites de notícias, site de procura de empregos e sites liberados. Então vou fazer aqui, dar um submit no RH, ok. Então quem é que faz parte do RH? Quem está usando a política RH? Pedro. Ok, então deixa eu tentar acessar com o usuário Pedro para ver como é que a coisa vai acontecer, né?
Bom, deixa eu tentar fazer aqui o logout primeiro, porque ele está usando aí o usuário Ivanildo, tá? Deixa eu fazer aqui um logout desse cara. Na verdade, deixa eu só procurar aqui onde é que eu faço o logout desse usuário. Opa. Bem, eu não encontrei aqui nenhuma opção para fazer o logout da sessão do usuário, né? Nem via linha de comando e nem via ambiente gráfico. E aí eu vou ter que dar uma olhada depois na documentação do NX Filter. Eu não olhei, né? Aliás, na verdade eu olhei a documentação e não encontrei. Eu vou, na verdade, dar uma pesquisada sobre isso para ver se tem como a gente fazer o logout do usuário, né? De uma máquina que já usa um determinado usuário e de uma máquina que já usa um determinado usuário e para que o outro usuário possa fazer, por exemplo, a navegação de acordo com as categorias da sua política, tá? Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz um stop no serviço, tá? Dei um shutdown aqui no NX Filter e ele inicializou automaticamente por causa do nosso script. E aí sim, ao entrar aqui no browser, na estação de trabalho, aqui no navegador da internet, eu vou tentar acessar aqui, por exemplo, um site e vai ver que ele vai pedir autenticação, tá? Então eu parei o serviço do NX Filter e startei novamente, né? Aliás, ele startou automaticamente por causa do script. E aí ele voltou a porta. Ele derrubou, claro, a sessão que já estava antes com o usuário Ivanildo. E agora vou usar o usuário Pedro, que faz parte, né? Aliás, usa uma política diferente de navegação, tá? Que aí a política de Pedro, ele acabou de se logar, né? A política de Pedro é essa daqui, ó. Usuário aqui Pedro, política RH. E na política RH, o que é que nós temos? Se nós viemos aqui editarmos a política de RH, nós vamos ver que temos alguns sites que estão, a maioria estão bloqueados, né? A maioria dos sites. E aí eu liberei aqui downloads, finanças e sites liberados, né? Aquela categoria customizada que nós criamos. E nessa categoria customizada nós temos aí alguns sites, como por exemplo o site da Microsoft e o site do pfSense.org. Bom, entrando aqui na estação de trabalho, a gente tenta aqui acessar, por exemplo, o site da própria Cisco, né? Tá vendo aí que ele está tentando acessar o site da Cisco, né? Tá acessando normalmente. E Cisco não tá aqui, não está aqui. Vou ver aqui nas categorias, nas políticas, né? Na política de RH. Vamos ver como é que ele está classificando esse site da Cisco, porque pode acontecer, de repente ele não pegar uma classificação. Vamos olhar aqui, Cisco. Deixa eu dar atualizar aqui.
Cisco faz parte de ADVTrack, na verdade, aqui ele está mostrando como categoria ADVTrack. O learningcisco.com como não classificado, blog cisco.com como não classificado. Então ele está deixando passar, ele está bloqueando esse ADV, esse Cisco System IC está sendo bloqueado. Só que a maioria dos links da Cisco ele está como não classificado aqui, ó, na política de RH para o usuário Pedro, tá? E então o que é que nós vamos fazer? Eu tenho duas opções, ou eu como ele não está colocando com classificação nenhuma aqui, né? Ou eu faço um bloqueio administrativo desse site, ou eu permito, no caso na categoria, lá na verdade na política, né? Na política de RH, o bloqueio de sites não classificados. O bloqueio do domínio de forma administrativa eu já mostrei para vocês viram que funciona. Então vamos marcar essa opção aqui, ó, bloque sites não classificados, tá? Ou seja, os sites que ele não consegue classificar, que ele não conhece. Ok, bloqueei, vamos ver se agora a coisa vai rolar. Aí aqui o velho cache que ele está usando, mas se eu for tentar aqui, aí ó, não classificado, ele já bloqueou, né? Eu fui forçando aqui a barra, tá? Por causa do cache, aí ele já reconheceu aqui como site não classificado e bloqueou. Se eu entrar aqui no relatório, ó, em report não, em login request, vocês vão ver aqui, ó, bloqueados, sites não bloqueados também, ok? Aliás, sites não categorizados, né? Não classificados, perdão, não classificados, estão bloqueados. Então o usuário Pedro faz parte dessa política de RH, onde na política de RH diz lá na categoria customizada, tá? Eu deixei ela desmarcada, né? Sites allow, microsoft.com e pfsense.org. Então tem que passar aqui normalmente, tá? pfsense.org. E aí acessando normalmente o pfsense.org, justamente por pertencer a essa categoria aqui, ó, essa categoria customizada de sites liberados. E vocês viram lá na política de RH, que essa categoria de sites liberados, opa, deixa eu voltar lá, policy, é isso mesmo, correto, que ela não está marcada, tá? Veja o que é aqui, ó, bloque categorias, ou seja, bloquear as categorias. Então eu deixei desmarcado downloads, finanças, job search, news e sites low, que aí é justamente para permitir a navegação desses que estão desmarcados. Os outros que estão marcados todos entram aí, né, no bloqueio, né, na política de Pedro, tá? Então se eu vim aqui, por exemplo, mídias sociais, se eu colocar Twitter, mídias sociais está marcado como bloqueado. Olha aí, socialnet bloqueado, twitter.com. Beleza? Bom, é isso. E nós temos aí mais algumas aulas de NX Filter, tá? Pra gente fazer alguns testes aí com usuários do AD, por exemplo, e fazer alguns ajustes, algumas coisas, alguns macetes legais que tem para ser aplicado, né, nessa ferramenta. E aí eu espero que vocês tenham entendido bem esse questionamento, essas configurações de categorias, de sites, de grupos. Lembrando que os grupos, as políticas que vocês aplicam nos grupos, elas sobrepõem as políticas dos usuários individualmente, tá? Você pode criar suas categorias customizadas, né? Mostrei aqui como criar uma categoria customizada. E nos usuários você associar a categoria por usuário, a categoria por grupo, e aí colocar o usuário dentro do grupo. E aí você poder dividir direitinho aí na empresa os acessos, né? Quem pode acessar o que né? Na internet, os sites que podem ser acessados pelas categorias lá e as categorias que são bloqueadas, e também os bloqueios administrativos, né? Você pode, por exemplo, pegar um site e bloquear ele administrativamente direto, sem precisar criar uma categoria, né, customizada. Você já pode pegar o site, tem um site aqui que não é para ser acessado pelo pessoal da contabilidade, então você faz o bloqueio administrativo desse site, tá? Vindo aqui em whitelist domain,
bota aqui o site, asterisco, ponto, o resto do domínio e marca o domínio, e marca o bloqueio administrativo. Como é específico para o pessoal da contabilidade, não lembrar, lembrar então de quando fizer o bloqueio, editar e associar a política da pessoal de contabilidade, certo? Então eles têm que ter uma política específica para o grupo da contabilidade, beleza? Associa, porque se você não associar, ele vai colocar como global e aí vai acabar bloqueando o site para todos os usuários, ok? Bom pessoal, até a próxima aula, um abraço.